Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula, agora complementando os compostos inorgânicos, né? Vamos falar das bases inorgânicas. Bem, as bases inorgânicas são geralmente estruturas iônicas, portanto, se dissociam quando colocados em água. Um exemplo está aqui, ó, o NaOH, que é uma base. Se eu coloco ela em água, se eu coloco o NaOH em água, eu vou dissociar no íon Na+, e o íon OH-, aquoso, né? Quer dizer, aquoso significa ter um monte de água em volta. Então seria algo mais ou menos assim, ó. NaOH seria uma estrutura, né, formada por sódio, que é o metal, Na, que é positivo, de carga mais, carga positiva, e o OH com carga negativa, né? Quando colocado isso em água, a água H2O, né? O que vai acontecer? O Na vai ficar com um monte de água em volta. É isso que a gente diz aquoso, tá? Observe, então, que a água se alinha em volta do Na, envolvendo o Na tendo o oxigênio da água voltada para o Na. Por quê? Porque o oxigênio na água tem carga negativa. E como o Na+, né, o sódio tem carga positiva, a água que está em volta do Na fica com o seu lado negativo voltado para o íon, né, para o Na+. E o OH-, que tem carga negativa, vai ter também um monte de água em volta. A diferença é que em volta do OH-, a água vira os seus hidrogênios, porque os seus hidrogênios têm carga positiva, né? E por isso vão estar em volta da água. Quer dizer, na água você tem um lado mais positivo no hidrogênio e mais negativo no oxigênio. Então, como essa substância, NaOH, quando colocada em água, liberou na água o OH-, chamamos de base. Então, base é toda substância que libera esse OH-. Mas o detalhe, o OH- liberado, a hidroxila, tem que ser a única partícula negativa liberada. Não pode liberar outra partícula negativa junto para ser considerado uma base. Então, base é quando o único ânion liberado é o OH-, ok? Então, aí a gente diz que essa substância é uma base, ok? Muito bem. Então, já que a base é a substância que libera hidroxila, vamos classificar quanto ao número de hidroxilas, né? Quando liberar uma hidroxila, como é o nosso caso aqui mostrado, do NaOH, você vai classificar de monobase. Então, NaOH, quando colocado na água, vai liberar para cada mol de NaOH colocado em água, vai liberar 1 mol de OH-, de hidroxila. Muito bem. Já de base, vai ter 2 hidroxilas, portanto, um exemplo, CaOH2, quando posto em água, para cada mol de CaOH2, vou formar 2 mols de OH-. Então, a gente diz que esta é uma dibase, né? Tribase seria 3 hidroxilas. O exemplo está aqui, AlOH3 colocado em água vai formar o Al, 3+, e 3 OH-. Então, para cada mol de AlOH3, eu formo 3 mols de OH-. Tetrabase
4 hidroxilas, né? Como o PbOH4. Quando posto em água, vai formar 4OH-, e assim por diante. Então, pelo número de hidroxilas é a quantidade de bases, né? É a classificação das bases, em monobase, dibase, tribase, tetrabase. Aí se tiver 5, 6, 7, não vai ter, tá? Atualmente nós só conhecemos até 5 hidroxilas, ok? Não mais, 5 não, perdão, 4 hidroxilas, né? 5 ou mais não acontece, ok? Bom, mas podemos classificar quanto à solubilidade desta base na água. Então, existem aquelas bases que são bem solúveis. São as bases do grupo 1 da tabela periódica, né? Que são os chamados metais alcalinos, tá certo? Então, aqui, a tabela periódica, o grupo 1 da tabela, né? Esse grupo 1 são chamados metais alcalinos, formados por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? Olha como eles são bem solúveis, né? O NaOH é 1.090 gramas em 1 litro de água, né? Já o KOH, 1.120 gramas em 1 litro de água. Olha com o césio, né? CSOH, quase 4 quilos em 1 litro de água, 3.857 gramas, né? Quando isso tudo está a 20 graus. Então, substância formada, a base formada por um metal do grupo 1 da tabela é bastante solúvel em água. Muito bem. Mas existe uma base que é também bastante solúvel, mas ela não pertence ao grupo 1 da tabela, né? Que é a base NH4OH. Então, ela é considerada uma base bastante solúvel. Então, ela dissolve fácil na água. Só que tem um detalhe. Quando a gente diz solúvel em água, nós estamos nos referindo a substâncias sólidas quando colocadas em água. E no caso do NH4OH, ele não vem de uma substância sólida. O NH4OH na água, ele na verdade, formado a partir de borbulhar um gás NH3 na água, o gás amônia. Quando você borbulha o gás amônia na água, aí então forma na água o NH4OH. Então, é o gás que está ali na água, né? Não é uma substância sólida, tá certo? Então, não está assim totalmente correto dizer que o NH4 é solúvel, tá? Porque, na verdade, só existe NH4 já na água. Não existe ele fora da água, tá certo? Muito bem. Mas, como a maioria da literatura aparece esse termo, então vamos colocar aqui o NH4OH no grupo das bases facilmente solúveis, ok? Então são facilmente solúveis as bases do grupo 1 e o NH4OH, ok? Muito bem. Olha só aqui como que a amônia se forma o NH4 na água, né? Você coloca NH3, que é amônio, em água e isso forma o NH4OH. Bom, mas existem algumas bases que são pouco solúveis, tá? E são as bases do grupo 2 da tabela. Ó, pouco solúvel não está dizendo que é insolúvel, está dizendo que é solúvel, mas não solve tanto. Como, por exemplo, o CaOH2. Olha aí, ó, dissolve 1,65 gramas em 1 litro de água. Dissolve? Sim, dissolve, mas não é tanto, né? Ó, o BaOH2 dissolve 38,9 gramas. Né? Diferente daquele anterior, né, do grupo 1, que a gente viu que dissolve mais de 1 quilo. Né? Então, aqui não. Aqui deu 38 gramas, no caso do BaOH2. Então,
essas bases formadas pelos elementos do grupo 2 da tabela, que são os chamados metais alcalinos terrosos, né? Olha aqui, ó, o grupo 2 da tabela é esse aqui, né? Os alcalinos terrosos, que seria o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Então, esses são os elementos do grupo 2 da tabela. Esses formam, portanto, bases que são solúveis, mas não muito, tá certo? Todos esses elementos formam, portanto, bases pouco solúveis, menos um deles, o magnésio, tá? Então, apesar dele ser um alcalino terroso, ele é pouco solúvel. Só dissolve, olha só, 0,009 gramas em 1 litro de água, tá? A temperatura de 20 graus. Então, a base de magnésio, ela não está enquadrada como uma base pouco solúvel, e sim como uma base insolúvel, tá certo? Que são as próximas que vamos ver aqui. São todas as outras bases, tá certo? As bases, por exemplo, de alumínio, que dissolve 0,008 gramas, o de manganês, que dissolve 0,001 grama, né? O de ferro 3, que dissolve 0,000001 grama aproximadamente, quer dizer, dá 10 a menos 7, né? Olha como que dissolve muito pouco, tá? Então, a gente diz que é praticamente insolúvel. E é aqui que a gente enquadra o hidróxido de magnésio, tá? Então, ela é classificada como praticamente insolúvel, apesar de ser do grupo 2 da tabela. Ok? Muito bem. Mas nós podemos classificar as bases quanto à força da base, em função da sua dissociação, seu grau de dissociação, que a gente chama de alfa, né? Então, aí você vai ter bases fortes, aquelas que são solúveis. Então, as que são solúveis, né? Já que é solúvel, se você vai colocando água, você vai dissolvendo, vai dissolvendo, vai dissolvendo. Você vai ter ela totalmente dissociada, então ela é uma base forte, tá certo? Então, as bases fortes são as bases do grupo 1 e do grupo 2. Obviamente que a gente vai desconsiderar aí o de magnésio, né? Então, ele não é classificado como uma base forte, apesar de ser do grupo 2, tá certo? Não é uma base forte. Então, base fraca seriam as outras, todas as demais, tá? Que possuem uma dissociação inferior a 5%, né? Então, que é o caso de alguns que têm dissociação próxima de zero. A única exceção disso é o hidróxido de amônio, o NH4OH, que apesar de ser bem solúvel, se dissocia apenas 1%, tá? Então, o NH4OH é classificado como uma base fraca, ok? É solúvel, mas é base fraca. Então, como que a gente vai classificar de uma forma geral? Base forte, as solúveis, com exceção do do NH4OH, que é solúvel, mas é fraca, certo? E a base fraca, todas as outras, que são insolúveis, inclusive o MgOH2, que é do grupo 2, mas tem baixíssima solubilidade, ok? Muito bem. Como que a gente dá nome para as bases? Então, a gente dá nome da seguinte forma. Tem dois tipos de elementos que formam base. Aqueles que têm carga elétrica fixa e aqueles que têm carga elétrica variável, não é fixa. No caso de carga elétrica fixa, é bem simples. Você coloca hidróxido mais o elemento. Só isso, tá? Então, por exemplo, temos os elementos de carga elétrica fixa. O elemento do grupo 1 são os elementos que possuem carga mais 1, como o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos esses têm carga fixa, ok? O do grupo 2 também tem carga fixa, ok? E
Alguns outros que não são do grupo 1 do grupo 2, né? Que também tem carga fixa, seria a prata, o NH4, o zinco, o cádmio e o alumínio. Esses são os elementos de carga fixa. Então, dar nome para eles é bem simples, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e acabou. É o hidróxido mais o nome do metal, ou da substância. No caso do NH4 seria hidróxido de amônio. Acabou. Então é muito fácil dar nome para aqueles que têm carga fixa. Ok? Bom, mas e os de carga variável? Bom, aí que é o detalhe. Você vai colocar hidróxido, vai colocar o nome do elemento e vai colocar uso ou a carga elétrica quando esse elemento apresentar a menor carga. Vou dar um exemplo aqui, ó, o cobre. O cobre aqui está com carga mais 1. Então, o nome dele vai ser hidróxido cuproso. Eu coloco uso depois do nome do elemento, né, que é cuprum, né, que é o cobre. Ou hidróxido de cobre 1. Simplesmente isso. Tá? Agora, a carga elétrica maior, no caso do cobre, quando ele tiver carga mais 2, aí a sua fórmula vai ser CuOH2. Aí o hidróxido vai com o nome do metal, hidróxido mais o nome do metal, mais ICO. Então vai ficar hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2. Então, você vai dar uso para aquele que tiver a carga elétrica menor e ICO para aquele que tiver a carga elétrica maior. Ou simplesmente bota o nome do elemento com a sua carga ao lado, né? Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Digamos o ferro. Ó, existe o ferro 2 e o ferro 3. Então você vai ter hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. O hidróxido de ferro 2 tem carga menor, é o hidróxido ferroso. O hidróxido de ferro 3 tem carga maior, é o hidróxido férrico. Outro exemplo é o ouro. Você vai ter ouro de carga 1, ouro de carga 3. O ouro de carga 1 é o hidróxido auroso, né? Que vem de aureum, que é ouro, né? Ou hidróxido de ouro 1. O hidróxido de ouro 3 vai ser o hidróxido áurico, tá? Outro exemplo seria a platina. Olha só, você vai ter a platina 2 e a platina 4. Platina 2, hidróxido platinoso ou hidróxido platina 2. Platina 4, hidróxido platínico ou hidróxido de platina 4. Ok, pessoal? Principais bases. As principais. Bom, é lógico, existem muitas bases, né? Nós escolhemos algumas aqui. Vamos colocar aqui 6 bases, que são as mais utilizadas no nosso cotidiano. A mais usada de todas é o hidróxido de sódio, né? O NaOH também, que é a soda cáustica, a gente usa para desentupir pia, né? Porque é bastante corrosivo, mas ela é muito perigosa, extremamente tóxica, né? Libera muita energia, então esquenta demais quando está na água, né? Ela é usada para fabricar sabão, para fabricar papel, né? Principalmente aquele papel celofane, tá? Também para fabricação de seda artificial e muitas outras coisas, tá? Hidróxido de sódio é uma base muito usada na indústria, ok? Muito bem. E a fabricação de sabão, né? Todo sabão tem soda cáustica junto, né? Isso aí a vovó, né? A sua mãe, sua avó, sua tia, né? O pessoal em casa costuma fazer sabão. Quem faz sabão pega a gordura junto com soda cáustica, ok? Bom, o hidróxido de potássio, né? Que também é conhecido como potassa cáustica, também pode ser usado para fazer sabão. Vai ter uma participação muito parecida com o hidróxido de sódio, só que o sabão que ele faz ele é mais mole. Por isso, o sabão que ele faz é mais usado como sabão líquido, tá? Então, ele é bem solúvel na água. Por ser tão solúvel, então, você consegue fazer
ele se liquefazer mais facilmente, ok? Então, no caso da potassa, né, que é a potassa cáustica, né, que é o hidróxido de potássio, é mais usado na fabricação de sabões moles. E o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, é usado na limpeza doméstica, né? A gente costuma chamar o nome de amoníaco, né? É muito usado para limpar banheiros e tudo mais, né? Também usado na fabricação de explosivos, fertilizantes e em inúmeras reações orgânicas, né? Produção de compostos orgânicos, tá? Então, também tem uma participação importante na indústria o NH4OH. Além desses três, também tem o hidróxido de magnésio, que lá na farmácia a gente compra com o nome de leite de magnésia, né? Porque ele tem um aspecto meio leitoso, então ficou conhecido com isso. E eu acho que todo mundo conhece, né? Bomprazia como antiácido, né? Usado como laxante. Então é bastante conhecido o hidróxido de magnésio. O outro é a chamada cal extinta, né? Ou cal hidratada, né? Que é o hidróxido de cálcio. Ele é usado na construção civil para fazer argamassa, para fazer a caiação, né, que é aquela pintura, né, de cal, né? E também é usado na fabricação de doce, né? Doce de abóbora, por exemplo, vai um pouquinho de cal, né? Que é uma água, aquela água de cal, que é a suspensão dela, né? É colocado para a fabricação de doce, fica uma delícia esse doce, né? Então, também muito usado o hidróxido de cálcio, CaOH2. E, por último aqui, o hidróxido de alumínio, né, que também é usado como antiácido, né, e também na indústria farmacêutica ele é usado com pessoas com insuficiência renal, no tratamento de pessoas com insuficiência renal, né? Recentemente tem aparecido alguns artigos que estão relacionando uma certa quantidade de alumínio no cérebro, né? E com a presença do alumínio no cérebro como causador de doenças neurodegenerativas, né? Entre elas o Alzheimer, mas ainda não tem não bater o martelo em relação a isso, mas alguns artigos estão mostrando essa correlação, né? Então é importante tomar aí um certo cuidado com o uso de antiácidos à base de alumínio. Muito bem, pessoal, era isso que nós tínhamos. Até a próxima.